Depois de uma noite louca na boate com o cara que ela via em segredo, minha esposa acordou no hospital com a perna fraturada e uma declaração humilhante gravada nas costas. Você ouviu certo. Gravada. 3 palavras em negrito e ensanguentadas apareceram em sua pele, logo acima da coluna, em uma fonte que nenhum tatuador poderia replicar. Propriedade de uma mentirosa. Seu amante, mal respirando na UTI, olhos revirados, tubos por toda parte. Os policiais perambulavam pela sala de espera como cães famintos. E eu estava em casa, sentado perto da lareira, bebendo uísque com a esposa dele, Candace, e assistindo ao noticiário local quando as primeiras reportagens sobre o incidente na boate apareceram na TV. Meu celular vibrou. Detetive Elias. Número desconhecido. Sênior. Taylor, se importaria de responder algumas perguntas? Eu ri, recostei na cadeira e murmurei no telefone. Claro, detetive. Não tenho nada a esconder. Porque eu não estava lá. Minha cobertura era sólida. Candace e eu tínhamos recibos, vídeos e testemunhas. E eu não toquei em nenhum dos dois. Mas não pense que não estive envolvido. Eu fui o arquiteto daquele caos. A tempestade calma por trás das cortinas. O homem que viu sua esposa destruir tudo o que construímos antes de transformar o jogo dela em uma guerra. Vamos retroceder, porque esse problema não começou com sangue e sirenes. Começou com silêncio. Com ombros frios, celulares trancados e um perfume que eu não reconhecia. Madison, minha esposa, sempre foi selvagem. Linda, imprevisível, cheia de fogo. Era isso que me atraía. Mas será que foi o mesmo fogo que começou a me queimar vivo? Cerca de 6 meses atrás, ela começou a se vestir diferente. Noites fora viraram, não vou voltar. De repente, eu era um marido chato com reuniões matinais e uma hipoteca. Ela queria emoção. Eu mostrei amor. Ela me entregou Tyler King. Aspirante a DJ, ratinho de academia, dirigia um Dodge Challenger e usava óculos escuros à noite. O tipo de cara que acha que ter bottle service, um serviço premium em bares e casas noturnas, eleva seu status. Ele era tudo o que eu não era. E tudo o que ela estava procurando, às minhas costas. Como eu descobri, não foi por mensagens, não foi pegando ela no flagra, foi pelo riso. Aquele riso falso, agudo, que eu não ouvia desde a faculdade. Ela só usava quando queria chamar atenção. Como uma colegial. Ela achou que eu não estava prestando atenção, mas eu a ouvi rindo atrás da porta do banheiro no viva voz. Não a confrontei naquela noite. Eu esperei, observei, documentei cada mentira, cada movimento sorrateiro, cada Uber tarde da noite. Deixei ela achar que era esperta enquanto eu fingia ser cego. Mas quando ela contou uma história sobre uma noite das garotas, e eu dei zoom no reflexo do espelho atrás dela. Um moletom sem mangas. E aquele chaveiro idiota do Challenger. Eu soube. Tyler. Naquela noite decidi. O jogo agora era meu. Não gritei. Não toquei nela. Sorri, beijei sua bochecha e disse que a amava. Então comecei a fazer ligações. Candace foi a chave, a esposa de Tyler. Ela já suspeitava de algo há semanas, mas não tinha provas. Até eu levar minhas evidências. Juntos nos tornamos o que Madison e Tyler nunca poderiam ser. Parceiros. E planejamos o palco perfeito. Uma boate, um apagão, uma briga nos fundos que não nos envolveria diretamente, mas deixaria uma marca permanente, literalmente. A mensagem nas costas dela? Ideia da Candace. Ela precisa sentir, ela explicou. Que pena. A marcação. A verdade irreversível. Madison foi encontrada chorando, ferida, rastejando de salto, que ela nem conseguia usar direito. Tyler, ele tentou revidar. As coisas não terminaram bem para ele, mas como eu disse, eu não toquei em nenhum dos dois. E quando a polícia chegou, eu lhes ofereci vinho, sorri e mostrei o recibo do jantar que eu e Candace tivemos do outro lado da cidade às 21h47. Exatamente quando os paramédicos estavam tirando minha esposa do chão, do banheiro da boate. Mas isso é só o começo.
Porque Madison, deitada naquele leito de hospital, cheia de morfina e arrependimento, não faz ideia de que eu não terminei, nem perto. Isso não é sobre vingança, é sobre encerrar o jogo. A traição dela quebrou as regras. Agora, eu defino as regras. Ela abriu os olhos naquele quarto de hospital estéril e me encarou como se eu devesse me importar, como se eu devesse me curvar, pegar sua mão, beijar sua testa e sussurrar: vai ficar tudo bem. Não, Madison, você jogou o tudo bem do penhasco no dia em que deixou aquele palhaço abrir seu vestido no banco de trás daquele carro imundo. Ethan ... Ela engasgou, rouca pelos analgésicos. O que aconteceu? Eu me apoiei na parede, braços cruzados, tão calmo quanto um homem assistindo seu filme favorito. Você me conta, eu disse. Da última vez que vi, você estava saindo para tomar vinho com a Laura. Como alguém acorda no banheiro de uma boate com a perna quebrada e o vestido na cintura? Ela piscou. Aquele pequeno tremor na pálpebra esquerda que sempre aparece quando ela está prestes a mentir. Eu não lembro. Acho que me drogaram. Claro, o clássico caminho de fuga, modo vítima. Eu me aproximei da cama, olhei diretamente para seu rosto cansado e costurado e murmurei: eles gravaram a palavra mentirosa nas suas costas, Madison. Aquilo não foi aleatório. Ela desviou o olhar. Bom, foi quando Candace entrou no quarto. O rosto de Madison perdeu toda a cor. Candace não disse nada. Apenas ficou parada na porta como uma sombra do inferno, braços cruzados, observando a mulher que dormiu com seu marido, tentando respirar com uma costela quebrada. Madison ofegou. Por que ela está aqui? Eu sorri. Ah, ela está comigo. Isso a atingiu mais forte que a perna fraturada. Você está falando sério? Sério como um infarto, eu respondi puxando uma cadeira. Veja, enquanto você estava ocupada traindo, Candace e eu estávamos juntando tudo. Cada mentira, cada mensagem sorrateira, cada final de semana no spa que terminava em motel barato e banheiros de estação. Eu não quis, ela começou. Não, eu cortei. Você quis cada segundo. Só não achou que eu descobriria. Pensou que eu continuaria sendo o marido fiel, enquanto você brincava de casinha com um cara que usa regata em janeiro. Lágrimas surgiram em seus olhos, não as verdadeiras, aquelas que ela usa quando quer algo. Você acha que eu quis isso? Ela rosnou. Acha que eu planejei que o Tyler se machucasse? Que eu acabasse assim? Candace finalmente deu um passo à frente. Não, ela respondeu. Você planejou que eu nunca descobrisse. Pensou que era esperta, Mad. Só foi barulhenta. Ela pegou a mochila e jogou um pendrive na bandeja do hospital. Tem vídeos, Candace disse friamente. As câmeras dos fundos da boate. Seu marido e eu garantimos que fossem salvos. A boca de Madison abriu e fechou como um peixe fora d'água. Isso é insano, ela murmurou. Vocês estão me armando. Ninguém precisa te armar. Eu respondi. Você já construiu o cadafalso. Eu me levantei, peguei meu casaco e olhei para ela. Sabe o que mais dói? Perguntei. Não é a traição, nem as mentiras. É que você nem tentou esconder o quão pouco eu significava para você. Seus lábios tremeram. Ethan, por favor. Eu balancei a cabeça devagar. Não, Madison. Guarde seu fôlego. Você vai precisar para explicar tudo isso para sua mãe e para o advogado. Seus olhos se arregalaram. Advogado? Eu sorri. Estou me divorciando de você. Você vai perder a casa, o carro e seus patrocínios. E quando as enfermeiras perguntarem o que aconteceu com suas costas, você vai ter que mentir de novo. Porque a verdade... Eu me inclinei. A verdade vai te humilhar. Então Candace e eu saímos. Não dissemos uma palavra até o elevador. Ela se virou para mim. Tem certeza de que está bem? Não, respondi. Mas estou cansado de ficar quieto. E quando as portas do elevador se fecharam atrás de nós, eu entendi. Eu não estava quebrado. Só estava começando. Você sabe o que não te contam sobre a vingança? Ela não é barulhenta. Não é dramática. Não é bagunçada. Ela é limpa. Precisa.
cirúrgica. E a melhor parte? Eles nunca vêm chegando. 2 semanas antes do leito de hospital de Madison se tornar seu trono de humilhação, eu estava sentado em nossa cozinha, fingindo ser o marido distraído. Panquecas, café, beijos matinais falsos, o pacote completo. Enquanto isso, eu coordenava com Candace como se estivéssemos planejando um casamento, não uma destruição. Tínhamos tudo: registros de chamadas, mensagens privadas, reservas de hotel feitas sob nomes falsos ridículos. Sr. e Sra. Knight. Sério? Não estávamos só observando, estávamos estudando. Tyler tinha uma rotina. Toda sexta, depois da academia, ele ia para o mesmo bar na 8ª Street. Ele achava que era esperto. Sempre estacionava atrás do prédio e mandava mensagem para Madison esperar 15 minutos para não chegarem juntos. Ela usava a jaqueta de couro vermelha que comprou às minhas costas, aquela que a Laura me deu de presente. Laura se mudou para Chicago no ano passado. A boate favorita deles? Velvet Room. Um antro iluminado por neon, onde bêbados viravam segredos e as câmeras sempre paravam de funcionar. Exceto uma. Aquela câmera, acima da saída de emergência, capturou tudo. Na noite em que coloquei meu plano em ação, Candace e eu tínhamos um amigo lá dentro. Um bartender chamado Léo. Ele odiava Tyler. Dizia que ele nunca dava gorjeta. Então, quando pedimos acesso à sala dos fundos, Léo sorriu e disse: "Vou deixar destrancado." Madison chegou naquela noite com saltos altos demais para uma mulher tentando se esconder. Seu batom já estava manchado antes mesmo de pedir um drink. Tyler a cumprimentou como um cachorro solto, mão na cintura, sussurrando obscenidades no ouvido. Eles desapareceram na sala dos fundos, rindo. Foi a última risada deles, porque Léo garantiu que a sala estivesse escura o suficiente para ser desconfortável, mas clara o suficiente para ler a escrita na parede. E por parede, quero dizer, as costas da Madison. Eu não contratei ninguém para fazer isso. Essa é a parte brilhante. Tyler tinha inimigos, acordos antigos que deram errado. Tudo o que eu precisei fazer foi contar para a pessoa certa onde ele estaria, com quem e a que horas. Madison foi pega no fogo cruzado. E quer saber? Eu não me sinto mal. Ela marcou a traição muito antes de qualquer outra pessoa. A mídia pegou rápido. Ataque em boate deixa 2 feridos, motivo desconhecido. As fotos vazaram. A mensagem em suas costas viralizou. Camisetas com "propriedade de uma mentirosa" foram impressas. Memes explodiram. E Madison? Ela não conseguia deletar rápido o suficiente. Seus patrocínios de modelo caíram. Marcas de fitness rescindiram contratos. A rainha das influencers virou piada. E Tyler? Ele não abriu os olhos desde aquela noite. A UTI o descreve como estável, mas crítico. Candace o visitou uma vez. Ela me contou que ficou ao lado da cama dele e sussurrou: "Espero que você ouça isso, Tyler. Espero que sonhe com isso toda a noite. Você destruiu sua família por uma mulher que nem sabe mentir direito." Frio. Perfeito. Madison não fazia ideia da extensão do estrago. Quando voltou para casa, ela me mandou uma mensagem: "Por favor, fala comigo. Eu nunca quis que fosse tão longe. Eu te amo." Eu não respondi, porque o amor dela vinha em forma de gemidos às minhas costas e mentiras manchadas de batom. E agora? Era a minha vez de desaparecer. Tirei folga do trabalho, planejei uma viagem curta e deixei a casa vazia. Sem bilhete, sem explicação. Deixei ela sentar no silêncio que criou. Deixei ela sentir os ecos do que quebrou. Eu não sumi para sempre, apenas o suficiente. O suficiente para ela se perguntar se eu voltaria. E o suficiente para eu decidir se queria. Desapareci por 5 dias. Nada de mensagens, ligações ou atualizações. Apenas um vazio onde eu costumava estar. Madison não fazia ideia de onde eu estava. E esse era o objetivo. Ela precisava sentir o que eu senti por meses. Ignorada, confusa, desconfiada, impotente. Ela precisava apodrecer naquela casa vazia, abrindo a porta a cada 5 minutos como se eu fosse aparecer. Mas eu já estava do outro lado do país, em algum lugar calmo e agradável.
Sentei em uma varanda à noite com uma garrafa de bourbon e nenhuma memória. Não havia nada além do vento e das ondas. E a voz dela estava silenciosa. Eu não senti falta dela. Essa é a parte mais libertadora. Você acha que vai desmoronar sem a pessoa com quem construiu sua vida. Mas quando as mentiras são expostas, tudo o que sobra é liberdade. Ela tentou me ligar 42 vezes. Eu não atendi. Ela mandou mensagem para minha irmã, enviou e-mails para meu trabalho e tentou falar com Candace. Isso foi um erro. Candace respondeu uma vez. Ele acabou com você. Acabe com você mesma. Não sei o que aconteceu depois, mas imagino Madison gritando com o celular em nossa sala, cercada por paredes que ecoam sua traição. No sexto dia, eu voltei para casa. Não por ela. Por mim. Precisava ver a destruição. Precisava saber que a tempestade cumpriu seu papel. Quando entrei em casa, estava escuro. Nada de velas, desculpas românticas falsas. Apenas ela, sentada no chão da cozinha, de moletom e sem maquiagem. Olhos vermelhos como um fantasma que esqueceu de morrer. Ethan ... Ela suspirou como se dizer meu nome lhe desse oxigênio. Eu não disse nada. Ela se levantou devagar, mancando. A perna ainda se recuperando da noite que mudou tudo. Achei que você tinha ido embora de vez. Fechei a porta atrás de mim e deixei minha bagagem cair. Pensei nisso. Ela se aproximou e me tocou. Eu dei um passo para trás. A mão dela ficou suspensa, tremendo, até que ela a puxou de volta como se estivesse queimando. Podemos conversar, por favor? Eu sei que errei. Sei que não mereço você. Mas eu não consigo dormir. Não consigo comer. Sinto como se estivesse enlouquecendo. Eu quase ri, porque eu fiquei louco primeiro, ouvindo as mentiras dela noite após noite, me convencendo de que era paranoia. E agora ela estava se afogando no veneno que derramou. Ela se aproximou. Você não merecia o que eu fiz, mas o Tyler, ele me fez sentir algo. Eu estava com medo, entediada. Não sei, eu interrompi. Não ouse ficar na minha frente e dizer entediada como se fosse uma desculpa válida para a traição. Ela começou a chorar. Eu cometi um erro. Não, eu cortei. Você fez uma série de escolhas, de novo e de novo, e agora está chateada porque sua diversão explodiu na sua cara. Ela se encolheu tremendo. Eu não quero te perder. Você já perdeu. Silêncio. Então baixinho. O que você vai fazer? Eu olhei ao redor da cozinha, onde costumávamos tomar café, e a geladeira ainda cheia de fotos de sorrisos falsos. Vou terminar o que comecei, anunciei. Seus olhos se arregalaram. O que isso quer dizer? Quer dizer que já entrei com o divórcio, que já contatei seus patrocinadores e enviei a história completa, incluindo os vídeos. Quer dizer que não estou só te apagando da minha vida. Eu me inclinei. Estou garantindo que o mundo veja quem você realmente é. Ela desabou no chão, mas eu não fiquei para assistir. Subi as escadas, peguei o resto das minhas coisas e desci apenas com minhas chaves. Quando abri a porta, ela olhou para mim com olhos arregalados e disse algo que eu não esperava. Ethan, foi você? Eu parei. Ela não piscou. Aquela noite na boate. A marca, as câmeras, o timing. Foi você? Eu a encarei por um longo tempo, então sorri. Não importa agora, não é? E saí. Quando atravessei a porta naquele dia, jurei nunca mais falar com ela. Mas o fogo não só queima uma casa, ele permanece no ar muito depois das chamas se apagarem. E Madison? Ela ainda estava de pé na fumaça, engasgando em tudo o que nunca imaginou que a alcançaria. Em uma semana, ela estava em todo lugar, mas não do jeito que costumava ser. Nada mais de fotos patrocinadas, colaborações ou posts de estilo de vida com sorrisos falsos e filtros impecáveis. A comunidade de influencers virou as costas rapidamente. Prints de suas mensagens vazaram no Twitter. O Reddit recebeu clipes dela rindo com Tyler na luz fraca da boate. Até seus próprios seguidores se voltaram contra ela. Os comentários eram brutais. Essa é a garota que pregava sobre lealdade. Karma a esculpiu melhor que qualquer tatuador.
Arruinar seu casamento por um cara que nem consegue respirar sozinho agora. Eu não postei nada. Não me defendi. Não precisei. A verdade tem suas próprias pernas. Eu me concentrei em reconstruir minha vida, sem o caos. Mudei para um apartamento limpo, com silêncio real. Nada de nuvens de perfume, nem um segundo celular escondido na gaveta. Apenas eu, um sofá e a paz que eu havia esquecido. Mas as ligações continuaram. Números bloqueados, desconhecidos. Uma noite, finalmente atendi. Ethan. A voz dela estava tão fraca que mal era audível. Eu não disse nada. Ela continuou. Sei que você me odeia. Eu mereço. Mas tenho algo para te contar. Algo que não contei a ninguém. Fiquei em silêncio. Estou sendo seguida. Ela murmurou. Acho que tem alguém me observando do lado de fora do meu apartamento. Meus pneus foram cortados ontem à noite. Meu estômago embrulhou, não por medo, mas por irritação. Tem certeza de que não é o karma batendo na sua porta? Respondi friamente. Eu estou falando sério. Ela rosnou. Isso não é ódio online, é real. Alguém está mexendo comigo. Tem certeza de que não é uma das outras amantes do Tyler Madison? Você não foi o único erro dele. Silêncio. Então ela disse algo que me fez o chão sumir. Acho que é alguém que você contou. Eu congelei. O quê? Ela manteve a voz baixa. O que aconteceu na boate naquela noite não foi coincidência. Você e a Candace fizeram um plano. Eu sei, não me importo com o divórcio. Eu mereci. Mas o que veio depois, a perseguição, as ameaças, acho que foi por causa do que você começou. Apertei minha mandíbula. Ninguém está atrás de você, Madison, eu disse. Eles já estiveram. Você sobreviveu. Mas alguém ainda está jogando. Ela falou baixo. E acho que não acabou. Desliguei. Pela primeira vez em semanas, não me senti vitorioso. Senti algo mais sombrio. Não arrependimento, não culpa, mas algo no meio. E se alguém foi longe demais? E se eu abri as comportas e soltei algo no mundo dela que não poderia controlar? Tentei ignorar. Disse a mim mesmo que ela só estava assustada, paranoica, entrando em espiral. Como sempre. Mas na noite seguinte, recebi uma ligação de Candace. Você ouviu falar da Madison? Ela perguntou. Ligação de qual número? Espancada do lado de fora da academia, ela murmurou. Olho roxo, pulso quebrado. Mentirosa tem o que merece. Eu sentei. Meu coração parou. Candace fez uma pausa. Você não fez isso, certo? Não, respondi rápido. E você? Claro que não. Silêncio. Então quem diabos fez? Ela perguntou. E pela primeira vez, eu não tinha resposta. Eu pensei que o jogo tinha terminado. Acontece que foi só uma troca de jogadores. Não dormi muito na noite em que Madison apanhou. Não porque ainda me importava com ela. Essa parte de mim morreu no momento em que o nome do Tyler apareceu na tela bloqueada dela. Mas porque tive uma realização assustadora. Eu não era mais a pessoa mais perigosa na vida dela. E isso significava que as coisas estavam indo em uma direção inesperada. Mandei uma mensagem para Candace primeiro. Precisamos conversar, hoje à noite. Ela respondeu na hora. Minha casa, 20 godin, sem celulares. Essa última parte me gelou. Quando cheguei, ela já tinha servido 2 copos de vinho e fechado as cortinas, como se estivéssemos preparados para uma guerra. Fala, ela disse. Nada de conversa fiada ou abraços. Direto ao ponto. Eu não mandei ninguém atrás dela, eu disse. Você também não, certo? Claro que não, ela respondeu secamente. Eu queria justiça, não um crime. Ficamos em silêncio por um tempo. Eu conseguia ouvir a geladeira zumbindo e lá fora o ocasional carro passando. Mas dentro daquela sala parecia o silêncio antes de uma explosão. Candace finalmente quebrou. Tem mais alguém envolvido. Eu concordei devagar. Você acha que é algum inimigo do Tyler? Ela me encarou, expressão séria. O Tyler não só traiu a mim, Ethan. Ele devia outras pessoas. Ela foi até uma gaveta e pegou uma pasta, antiga,
cheia de papéis impressos, fotos e mensagens escritas em vermelho. Fiz uma investigação, ela explicou. Depois que tudo explodiu, fiquei curiosa. O Tyler tinha esquemas, bombas de criptomoeda, eventos falsos, cobrança de dívidas. Ele ferrou muita gente. Folheei a pasta. Um nome se destacou. Brandon Malloy. Quem é esse? Ana perguntei. Ela desviou o olhar por um momento antes de responder. O Tyler devia $60.000 a alguém. Alguém que foi preso por agressão grave 3 anos atrás e foi solto 3 meses antes de tudo isso acontecer. Senti minha garganta apertar. Você acha que ele está atrás da Madison? Candace assentiu. Se ele acha que ela estava envolvida, ou só perto o suficiente para importar, então sim. Eu me recostei e esfreguei as têmporas. Isso não era parte do plano. Eu queria ela humilhada e arruinada, online. Não espancada até a morte num estacionamento. Candace se sentou ao meu lado e disse algo inesperado. Você devia avisá-la. Eu ri, amargo. Depois do que ela fez com a gente, ela me olhou com uma expressão mais suave. Isso não é sobre perdoar. É sobre não virar o que a gente odiava. Planejamos vingança, não destruição. Eu olhei nos olhos dela e vi algo familiar. Não amor, não pena. Apenas o olhar de alguém que passou pelo fogo e não queria ver outra pessoa queimar da mesma forma. Então, na manhã seguinte, eu fiz. Liguei para Madison. Ela atendeu na primeira chamada. Ethan. A voz dela falhou, exausta. Escuta com atenção, eu disse. Você está em perigo, e não é por minha causa. O Tyler ferrou alguém. O nome dele é Brandon Malloy. Silêncio. Então, num sussurro. Eu reconheço esse nome. O Tyler mencionou ele uma vez. Disse que o mataria se ele saísse da prisão. Bem, adivinha? Respondi. Ele está solto e pode achar que você fazia parte dos jogos do Tyler. Ela não falou. Não vou ligar de novo. Eu disse. Algumas da cidade. Agora. Desliguei antes que ela pudesse responder. Porque por mais que eu a odiasse, não ia deixá-la morrer. Não assim. Mas eu não sabia que Brandon não estava atrás só dela. Ele estava atrás de qualquer um que já tivesse significado algo na vida do Tyler. E isso incluía a mim. Eu pensei que estava fora, livre, limpo, acabado. Mas Brandon Malloy tinha uma visão diferente. Começou com um bilhete, sem envelope, sem remetente, apenas um pedaço de papel enfiado debaixo da porta do meu apartamento. Escrito em letras maiúsculas e tinta preta. Você fez parte. Agora pague o preço. Eu olhei para ele por um bom tempo. A caligrafia era irregular, agressiva, como se alguém tivesse cortado cada letra no papel. Não entrei em pânico, não chamei a polícia. Ainda não. Em vez disso, verifiquei as câmeras do corredor. Nada. O vídeo cortou entre 2h16 e 2h24 da manhã. Janela perfeita para um apagão. Clássico. Quem fez isso sabia se mover. O que significava que era hora de parar de fingir que isso era só problema da Madison. Liguei para Candace. Ela atendeu na segunda chamada. Ele me encontrou também, ela disse antes que eu pudesse falar. Tinha um pássaro morto na minha porta esta manhã, pescoço quebrado. Jesus, eu respondi, andando de um lado para o outro. Precisamos nos encontrar, descobrir o quão fundo isso vai. Não, ela respondeu secamente. Precisamos desaparecer, só por um tempo. Isso não é mais brincadeira. Ela estava certa, mas eu não estava pronto para fugir. Ainda não, porque isso não era só uma ameaça, era uma mensagem. E mensagens têm significado. Eu cavei fundo. Liguei para um velho amigo, Drew, que me devia um favor desde a faculdade. Um cara que agora estava metido em segurança cibernética. Drew fazia segundos gritarem. Mandei a foto do bilhete e tudo o que Candace tinha descoberto naquela pasta. Nomes, datas, negócios que o Tyler tocou, pessoas que ele enganou. Drew me retornou um dia depois. Ethan, ele murmurou baixo. Você está numa lista. Meu sangue esfriou. Que tipo de lista? Ele respirou fundo.
Brandon Malloy mantinha registros enquanto estava preso. Cartas, nomes, conexões. Você, Candace, Madison, até o antigo personal trainer do Tyler. Todos foram marcados, alguns com tinta vermelha. O que isso significa? Código de presidiário. Tinta vermelha significa asterisco final. Eu sentei com força. Minha mão tremia. Ele não está atrás de vingança, Drew. Ele quer limpar. Acha que os associados do Tyler conspiraram para enganá-lo. Não importa se é verdade ou não. Desliguei sem me despedir. Não era só uma rixa. Agora um fantasma da segurança privada que lida com problemas que não viram manchete. Ele me devia uma. Eu cobrei. Brandon Malloy, eu disse. Ele está me cercando e há mais alguns. Quero que isso pare. Papelada? Ele perguntou. Nenhuma, respondi. Mas tenho nomes, rostos, um pássaro morto, um bilhete ameaçador e uma câmera de segurança desligada. Ele está tentando mandar uma mensagem. Marcos não hesitou. Eu o encontro. 3 dias depois, recebi uma mensagem. Encontramos ele. Filadélfia. Sozinho. Quer confusão? Reservei o próximo voo. Sem passagem de volta. Não pretendia lutar, mas precisava vê-lo. Encarar o homem cuja fúria engoliu meu passado, minha ex-esposa e tudo que um dia pareceu um futuro. O encontro foi num armazém abandonado, nos arredores de Kensington. Clichê clássico, janelas quebradas, portões enferrujados, escuridão densa como fumaça. Marcos esperou na saída, apenas uma sombra contra a parede de tijolos. Ele está lá dentro, ele explicou. Mas te aviso, ele não está bem da cabeça. Nem eu disse entrando. O lugar cheirava a óleo e algo pior. Ratos fugindo pelas vigas. Então eu o vi. Brandon, uns 40 e poucos anos, cabeça raspada, mãos grandes. O tipo de cara que parecia capaz de quebrar suas costas com um aperto de mão. Ele estava sentado numa cadeira dobrável, um canivete na mão, e sorriu como se o diabo conhecesse seus segredos. Você é o Ethan, ele disse sem olhar para cima. Sim, você ajudou a me arruinar. Ele falou como se fosse um elogio. Você e sua puta de esposa. O parceiro dela achou que podia me passar a perna. No final, a traição anda em círculos. Eu me aproximei. Isso acaba agora. Ele riu. Acha que pode me ameaçar? Não, respondi. Vim oferecer um acordo. Ele levantou a sobrancelha. Deixe Candace e Madison em paz. Você some. Em troca, eu desapareço e deixo você continuar respirando. O sorriso dele aumentou. Por que eu acreditaria em você? Porque eu trouxe algo que você quer. Joguei o pendrive no chão entre nós. São os contatos do Tyler, os verdadeiros, seus arquivos criptografados, todas as fraudes, todas as carteiras vazias, cada centavo que ele já moveu. A expressão de Brandon mudou, sede quieta. Ele pegou o pendrive com cuidado, os olhos fixos nos meus. Está me dizendo que isso devolve meu dinheiro? Mas, eu respondi, isso te dá alavancagem, poder, mas só se você deixar o resto de nós em paz. Ele se levantou e chegou perto. Perto o suficiente para eu sentir o cheiro de tabaco em suas roupas. Eu poderia te matar agora. Poderia, eu concordei. Mas então esse acordo some, e você passa o resto da vida fugindo de fantasmas e policiais. Nós nos encaramos, uma guerra silenciosa e longa em um único olhar. Então ele deu um passo para trás. Acordo, ele murmurou. E assim, acabou. Saí daquele armazém me sentindo como um homem renascido pelo fogo do inferno. Madison nunca ligou de volta. Candace desapareceu como prometido, e eu respeitei sua decisão. O silêncio que você luta para conseguir muitas vezes é a única forma de encontrar fechamento. O que eu aprendi? Que traição deixa cicatrizes que ninguém vê. Que amor pode machucar tanto quanto ódio. E que vingança nem sempre traz cura, apenas te liberta. Se você está lendo isso e se perguntando o que fazer quando a pessoa em quem mais confia te apunhala pelas costas, aqui vai um conselho. Não busque justiça. Busque liberdade.
Obrigado por assistir. Se você ainda não se inscreveu, por favor, faça isso e aperte o sino de notificação para ficar atualizado com mais chocantes histórias da vida real que podem estar acontecendo ao seu redor.